E se houvesse uma verdade escondida por mais de 800 anos? Uma verdade que não nasceu de rumores nem de polêmicas baratas, mas da pena de um dos maiores santos e doutores da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Imagine abrir um livro esquecido na penumbra de uma biblioteca medieval e descobrir que ali se guarda um julgamento tão claro, tão direto, que hoje ainda incomoda. Uma verdade que não costuma ser pregada nos púlpitos, porque toca em fibras sensíveis, porque exige coragem para ouvi-la. Não se trata de atacar nem de condenar, muito menos de fomentar ódio. Trata-se de encarar a realidade de frente, mesmo que incomode, porque o próprio Cristo nos advertiu: a verdade vos libertará. Ju 8:32. Se a verdade nos fere, é porque primeiro corta como espada de dois gumes para depois curar, iluminar, transformar. Santo Tomás, chamado o Doutor Angélico, viu com olhos de fé e de razão o que outros preferiam calar. Não buscou aplausos, não pensou na correção política do seu tempo. Buscou a clareza, buscou a fidelidade a Cristo, buscou que a fé se sustentasse sobre a rocha e não sobre a areia. Nesta jornada que hoje empreendemos juntos, não vamos nos refugiar no cômodo. Pelo contrário, caminharemos pelos passos de um santo que se atreveu a analisar com serenidade, com rigor e com amor pela verdade a figura de Maomé e os fundamentos do Islã, não para ridicularizar, mas para discernir, não para humilhar, mas para defender a fé católica diante da confusão. Pergunte a si mesmo: por que quase ninguém nos falou disso antes? Por que estas páginas foram guardadas em silêncio por séculos? Talvez porque incomodam, talvez porque hoje vivemos em uma época que prefere a diplomacia fácil ao risco da clareza. Mas os discípulos de Cristo não fomos chamados a uma comodidade superficial, mas a dar testemunho da verdade, mesmo quando o mundo a rejeita. Hoje abrimos juntos um capítulo esquecido, e talvez ao final você compreenda que não se trata apenas de história, mas da sua própria fé, da sua própria salvação, do seu próprio encontro com a verdade que é Cristo. Para compreender a força das palavras de Santo Tomás de Aquino, precisamos viajar no tempo até o coração do século XIII. A Europa já não era um continente em formação. A fé católica era o centro da vida, da cultura e da lei. As catedrais se erguiam para o céu, os mosteiros floresciam e a liturgia marcava o ritmo de cada dia. O cristianismo havia deixado de ser um mistério para se tornar a base da civilização ocidental. Mas além das muralhas da cristandade, outro poder crescia rapidamente. O Islã havia se espalhado do norte da África até a Península Ibérica e dominava lugares sagrados da Terra Santa. Não era apenas uma expansão militar, era também cultural e religiosa. A Igreja não enfrentava unicamente a espada, mas também perguntas profundas sobre a verdade, a revelação e o destino das almas. Foi então que os frades dominicanos, enviados como missionários, se aproximaram de Santo Tomás. Não buscavam estratégias de guerra, mas argumentos de conversão. Não pediam ódio, mas clareza. Queriam palavras que pudessem tocar a mente e o coração daqueles que acreditavam de forma diferente. E Tomás, com sua inteligência luminosa e sua fé inabalável, respondeu com uma das obras mais ousadas da teologia: a Summa contra Gentiles. Este livro não era uma opinião improvisada nem um panfleto polêmico. Era um tratado sistemático, pensado para dialogar com aqueles que não compartilhavam a fé cristã, especialmente com os muçulmanos. Ali, Santo Tomás não levantou a voz, não ridicularizou. Examinou com paciência, com lógica, com referências precisas. Mergulhou no Alcorão, nas tradições islâmicas, na história e na filosofia. E a partir dessa base, levantou uma defesa clara da fé católica. O que escreveu então ressoava com força, mas também com incômodo. Ao longo dos séculos, muitas dessas páginas foram deixadas de lado, arquivadas discretamente, porque o mundo preferia não ouvir verdades que podiam ser duras demais. No entanto, o certo é que Santo Tomás não escreveu para o seu tempo somente. Escreveu para toda a Igreja, para nos lembrar que o amor à verdade não pode se esconder.
Hoje, ao resgatar essas páginas, compreendemos que sua voz continua atual. Em um mundo que fala de tolerância, mas teme a clareza, as palavras de Tomás nos lembram que a caridade nunca se opõe à verdade e que o verdadeiro diálogo nasce somente quando alguém se atreve a falar com franqueza. Santo Tomás não começou sua reflexão atacando com teorias abstratas nem com acusações vazias. Seu ponto de partida foi muito mais humano, muito mais próximo de cada coração: o desejo. Sabia que no fundo da alma pulsa uma tensão constante entre a busca do eterno e as tentações da carne. Para ele, a verdadeira religião não podia ser reduzida a satisfazer prazeres passageiros, mas a orientar o homem para a plenitude em Deus. Na Suma contra Gentiles, Tomás observou com clareza que Maomé atraiu muitos seguidores prometendo gozos carnais e recompensas materiais. Oferecia um paraíso de indulgências mais do que um caminho de purificação. Para o doutor Angélico, este era um sinal decisivo. Uma fé que apela principalmente ao instinto da carne corre o risco de se desviar da verdadeira adoração a Deus, que exige sacrifício, domínio próprio e amor desinteressado. A própria Escritura confirma esta preocupação. São Paulo escreve: "Andai no Espírito, e não satisfareis aos desejos da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne." Gálatas 5, 16, 17. O Evangelho não promete prazeres imediatos, mas a cruz como caminho de ressurreição. O próprio Cristo disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus 16, 24. Aos olhos de Tomás, a grande diferença estava ali. Enquanto Jesus convida ao desapego e à entrega total, Maomé se apresentava justificando conquistas, posses e até a escravidão. A contradição moral era evidente. E essa contradição não era um detalhe secundário. Era a raiz de um perigo espiritual. Porque quando uma fé legitima a satisfação imediata dos instintos, o que se alimenta não é o espírito, mas a concupiscência. E um coração governado pela concupiscência dificilmente pode se abrir ao amor verdadeiro de Deus. Santo Tomás, com sua clareza, nos deixou uma advertência que ressoa com força também em nosso tempo. Uma religião que acomoda o pecado acaba traindo o homem. Hoje, em um mundo dominado pela cultura do consumo, do prazer rápido, do tudo vale, esta reflexão se torna profética. Não basta crer em Deus de palavra. A verdadeira fé nos chama à conversão, à pureza, a caminhar contra a corrente. E aí está a esperança. Embora o desejo humano seja frágil, a graça de Cristo o eleva, o purifica e o transforma em amor autêntico. Mas Santo Tomás não se deteve no terreno dos desejos humanos. Foi além e pôs o dedo em outra ferida profunda: as fontes da doutrina. Observou que Maomé misturava verdades elementares, como a existência de um só Deus, com relatos lendários e fábulas que não pertencem à revelação divina. Seu raciocínio era claro: se o fundamento está contaminado de mitos, como pode a verdade eterna se sustentar? Um exemplo concreto ele deixou plasmado com força. No Alcorão aparece a cena do menino Jesus, que modela pássaros de barro e lhes dá vida soprando sobre eles com a permissão de Deus. À primeira vista, parece um relato poético, até inspirador. Mas Santo Tomás sabia de onde provinha: de um evangelho apócrifo rejeitado pela Igreja desde os primeiros séculos, o chamado Evangelho da Infância de Tomás. Era um texto gnóstico, tardio, que os padres da Igreja descartaram por não ser autêntico nem historicamente confiável. Para Tomás, este detalhe não era insignificante. Pelo contrário, mostrava como o ensinamento de Maomé se nutria de fontes já declaradas falsas. E aqui se acendia o alarme teológico: Deus não edifica sua palavra sobre ficções humanas. São Pedro o recorda com firmeza: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. 2 Pedro 1:16. Alguns defensores do Islã replicavam: e se esses relatos são verdadeiros, mesmo que não estejam na Bíblia?
Mas Santo Tomás via nessa resposta uma incoerência perigosa. Não se pode sustentar a autenticidade de uma mensagem baseando-se em textos tardios e rejeitados só porque coincidem com o que se já quer crer. A verdade não depende do desejo humano, mas da fidelidade à revelação divina. Aqui, o doutor Angélico foi implacável. Uma revelação que se apoia em histórias descartadas pela Igreja não pode pretender ser palavra definitiva de Deus. Porque a fé não se alimenta de mitos, mas de fatos salvíficos, que o próprio Deus confirmou através dos profetas e culminou em Cristo. Sua advertência atravessa os séculos até hoje. Quando uma fé mistura o verdadeiro com o falso, o divino com o lendário, o que se obtém não é clareza, mas confusão. E nessa confusão, a alma corre o risco de se perder. Santo Tomás chegou então a uma questão decisiva: os sinais, as provas que confirmam se um enviado procede verdadeiramente de Deus. Na história da salvação, os profetas não falaram apenas com palavras. Deus os respaldou com obras que superavam toda a explicação humana. Moisés abriu o mar, Elias fez descer fogo do céu e, sobretudo, o próprio Cristo curou os cegos, ressuscitou os mortos e finalmente venceu a morte com sua própria ressurreição. Esses milagres não eram adornos, eram selos divinos que davam credibilidade à sua mensagem. Diante disso, Tomás perguntava: onde estão os sinais de Maomé? Na Suma contra Gentiles, afirma com clareza: não mostrou milagres sobrenaturais, mas afirmou ter sido enviado com o poder das armas. Em outras palavras, sua prova foi a vitória militar, não o poder divino. O próprio Alcorão, quando as pessoas pediam sinais, respondia que não haveria milagre algum, salvo o próprio livro. Mas um livro, embora possa ser belo em sua linguagem, não caminha sobre as águas, nem devolve a vida ao defunto. Alguns muçulmanos replicam: o Alcorão é nosso milagre. Mas Tomás desmonta esse argumento. Se a beleza literária bastasse para ser prova de origem divina, então também Homero ou Shakespeare teriam que ser profetas. A beleza humana não equivale à autoridade de Deus. O verdadeiro sinal de um enviado é operar com um poder que só pode proceder do céu. A diferença com Cristo é radical. Não há apenas relatos isolados, mas múltiplos testemunhos, escritos antigos, comunidades inteiras que viram seus prodígios e estavam dispostas a morrer antes de negar o que haviam contemplado. Os milagres de Jesus não foram secretos nem privados, foram públicos, reconhecidos inclusive por seus inimigos. Em contrapartida, o fundamento de Maomé se apoia em revelações privadas e em conquistas armadas. E aqui, Santo Tomás lança a advertência: a fé que se impõe pela força não é fé verdadeira. São Paulo o expressou com nitidez: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se fundasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:4-5. Hoje, em um mundo onde tantas ideologias buscam se impor pela pressão cultural, política ou econômica, as palavras de Tomás seguem vivas. A verdadeira fé não precisa de violência nem de manipulação. Ela se sustenta sozinha, porque sua força é Cristo ressuscitado. Mas Santo Tomás não se limitou a apontar a ausência de milagres. Foi mais longe e analisou o modo como o Islã se propagou. Na Suma contra Gentiles, escreveu com dureza que Maomé afirmou ter sido enviado com o poder das armas, um sinal, dizia ele, que não falta também em ladrões e tiranos. A comparação é forte, mas nos obriga a refletir. Que tipo de fé se constrói sobre a espada? Cristo, em contrapartida, anunciou um reino de paz. Não obrigou ninguém a segui-lo. Pregou a verdade e aceitou a cruz, entregando sua vida livremente. Sua vitória não foi militar, mas espiritual, a ressurreição. E é que, como recorda o Evangelho, ide e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:19 não diz conquistai todas as nações. A conversão não se alcança por imposição, mas por testemunho. Sim, é certo que ao longo da história houve guerras, inclusive cruzadas,
Mas Santo Tomás distinguia com clareza entre uma guerra justa, defender a fé diante da agressão, e a violência usada para impor crenças. Para ele, a fé não podia nascer da coação. O catecismo o confirmaria séculos depois. A fé é um ato livre do homem. Quas 660. Quando a liberdade desaparece, o que resta já não é fé, mas submissão. O próprio Islã primitivo mostrou sua expansão através de campanhas militares, tributos forçados e a expulsão de comunidades inteiras. Nos hadices, encontra-se a frase atribuída a Maomé: expulsarei os judeus e cristãos da Península Arábica, e não deixarei mais que muçulmanos. E o próprio Alcorão afirma: foi-vos prescrita a luta, embora a detesteis. 2216. A advertência de Santo Tomás é então profética. Uma religião que cresce graças à espada pode parecer forte, mas carece de raízes espirituais sólidas. Quando o poder militar se apaga, o que resta? Uma fé que depende da violência está destinada a cair, porque não nasce da liberdade interior. Para os cristãos de hoje, estas palavras são um chamado de atenção. Vivemos em um mundo onde muitas vezes a fé se quer impor não com armas, mas com a pressão cultural, a zombaria, a manipulação midiática. E, no entanto, o ensinamento é o mesmo. A fé só floresce onde há liberdade, onde a pessoa diz sim a Cristo do mais profundo do seu coração. Porque o amor não se força, e crer é, em essência, um ato de amor. Outra das observações mais profundas de Santo Tomás foi a ausência total de referências proféticas a Maomé em toda a história da salvação. Desde o Gênesis até os Evangelhos, a Escritura está cheia de anúncios, símbolos e profecias que apontam para Cristo. Isaías fala do servo sofredor. Miqueias anuncia o nascimento em Belém. Os Salmos descrevem com detalhe a paixão. Todo o Antigo Testamento se converte em uma tapeçaria que prepara a chegada do Messias. E Maomé, Santo Tomás afirma com clareza: nenhum profeta o anunciou, nenhuma promessa o prefigurou, nenhum texto inspirado o apresentou como parte do plano divino. Sua aparição no século VII não está conectada com a continuidade da revelação. É um silêncio que grita. Em contrapartida, Cristo se levanta como o cume de todas as promessas. Ele não veio para abolir, mas para cumprir a lei e os profetas, como ele mesmo declara em Mateus 5,17. Alguns defensores do Islã tentam replicar: Jesus também mudou a lei de Moisés. Porventura não seria igualmente um falso profeta? Mas aqui se confunde tudo. Cristo não aboliu a lei, mas a levou à sua plenitude. Transformou o não matarás em nem mesmo odeies teu irmão. Elevou o mandamento do amor ao grau mais alto, amar inclusive os inimigos. Jesus não negou a aliança. Ele a aperfeiçoou em seu próprio corpo entregue na cruz. Maomé, em contrapartida, não aperfeiçoou o Evangelho, ele o substituiu. Substituiu a graça da cruz por uma nova lei de guerra, poligamia e normas legais. Para Santo Tomás, isso não era um simples matiz doutrinário, era uma ruptura com toda a história da salvação. Como poderia Deus, que guia a história com tanta coerência, enviar de repente uma mensagem desconectada de tudo o que veio antes? O contraste é evidente. Enquanto Cristo se apresenta como o cumprimento de séculos de profecias, Maomé aparece sem raízes na revelação bíblica. E aqui ressoa a advertência do apóstolo Paulo: se, contudo, nós ou um anjo do céu vos pregar um evangelho diferente do que vos temos pregado, que seja anátema. Gálatas 1:8. Santo Tomás via neste silêncio profético uma confirmação de que o Islã não era a continuação do plano divino, mas um desvio. E hoje, em meio a tantas vozes que querem igualar todas as religiões como se fossem caminhos idênticos, estas palavras nos obrigam a pensar: nem toda doutrina leva ao mesmo Deus. A verdade tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Você chegou até aqui ouvindo reflexões que talvez sejam incômodas, mas que não deixam de ser necessárias. Santo Tomás de Aquino nunca buscou ofender, mas iluminar. Sua missão não era condenar os que pensavam diferente, mas defender a fé católica com a força da razão e a clareza da verdade. Porque, como ele mesmo afirmava,
a verdade da nossa fé se torna objeto de zombaria apenas para aqueles que carecem de entendimento. Jesus já havia anunciado: pensais que vim trazer paz à terra? Digo-vos que não, mas divisão. Lucas 12, 51. Não falava de violência, mas da inevitável separação que a verdade causa. Quando a luz brilha, as trevas resistem. E quando alguém se atreve a proclamar o Evangelho com franqueza, nem todos o aceitam. Mas essa divisão não é fruto do ódio, mas da clareza. Hoje, mais do que nunca, vivemos em um mundo que prefere o silêncio cômodo à coragem da verdade. Dizem-nos que todas as religiões são iguais, que o importante é sentir-se bem. Mas o cristão não foi chamado a viver na comodidade, mas a carregar a cruz e seguir o Mestre. E o Mestre é a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. O convite final é simples, mas radical. Não tenha medo da verdade. Não escolha o fácil, escolha o verdadeiro. Santo Tomás arriscou o incômodo e a rejeição porque sabia que a salvação das almas dependia dessa clareza. E você está disposto a preferir a verdade de Cristo, mesmo que o mundo a rejeite? Faça desta oração sua resposta. Senhor, ajuda-me a buscar a verdade acima da comodidade. Repita-a em seu coração, que seja sua âncora em meio à confusão do nosso tempo. Porque a esperança da Igreja não está na diplomacia nem na conveniência, mas na certeza de que Cristo vive, reina e voltará. A verdade pode doer, pode dividir, pode incomodar, mas é a única que salva. E hoje, como há 800 anos, ressoa a voz de Santo Tomás nos lembrando que calar por medo não é opção. A verdade não muda com os séculos. A verdade tem um rosto, e esse rosto é o de Cristo ressuscitado.